Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado para você. Hoje, sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Roguemos a intercessão da Virgem Maria para que possamos, eu e você, permanecermos na Palavra de Deus. Quero convidar você a tomar comigo o teu Evangelho no dia de hoje, que se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículo 1, e depois dos versículos 7 ao versículo 11. E a Palavra de Deus vai nos dizer assim: Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição, e eles o observavam. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes a seguinte parábola: Quando fores convidado à festa das bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para frente. Então serás tu honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lendo este evangelho no dia de hoje, me recordava daquele trecho da Palavra de Deus, onde Jesus ele vai nos dizer: eu vim para servir e não para ser servido. Este deve ser o intuito, este deve ser o desejo do nosso coração. Irmãos, como seres humanos, nós trazemos em nós muitas vezes um desejo de querer sermos vistos, sermos olhados, sermos notados, e muitas vezes nós desejamos um reconhecimento por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós exercemos enquanto um trabalho, uma missão, um apostolado. Muitas vezes nós desejamos isso. E hoje o Evangelho ele nos convida. E claro que em nós isto é assim um processo de grande esforço, né? Porque constantemente nós nos pegamos, nós nos encontramos ainda com este desejo de sermos reconhecidos. E é algo que dentro de nós precisa ser assim violentado. Nós precisamos nos policiar e violentar este desejo dentro de nós de querer um reconhecimento dos homens por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes temos sim este reconhecimento, mas são poucas as vezes, não é? Geralmente ninguém nota aquilo que nós fazemos e de fato não precisa ser notado, porque aquele que nos nota é Cristo Jesus. É por Ele que nós precisamos e devemos desejar ser notados. Por isso nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos diz: servir e não ser servido. Por isso hoje, diante deste Evangelho, o Senhor ele nos convida e mais uma vez mostra, diante dos fariseus, que nós precisamos escolher os últimos lugares e não os primeiros lugares. Não aquilo que é destaque, não aquilo que é o auge, A sociedade de hoje em dia nos ensina sempre querer a estar por cima, a estar no auge, a estar na moda, E o que nós, diante do Evangelho, precisamos desejar viver de uma forma verdadeira é estar na moda do Evangelho, estarmos dentro do Evangelho, estarmos vivendo as virtudes que o Evangelho nos ensina. E não aquilo que o mundo e a sociedade prega e muitas vezes impõe sobre nós. Por isso o Senhor nos convida. Me recordo que Santa Teresinha, se não me engano, sempre nos diz e nos ensina: procure sempre os últimos lugares, porque pelos últimos lugares ninguém irá brigar. Não haverá briga nem discussões pelo último lugar. Por isso, este é o convite que o Evangelho nos faz neste dia. Busquemos, e aqui, irmãos, não estou dizendo de uma forma assim poética, para que nós fiquemos sempre no último lugar, para que nós possamos agir assim com o respeito humano, de forma alguma. Mas digo como uma verdade do Evangelho, nós precisamos desejar servir e não ser servido.
Aquilo que Deus tiver que nos dar, aquilo que já é nosso, que Deus disse, isso aqui é para você, isso Deus mesmo vai nos dar. Ele vai fazer com que chegue até nós. Não precisamos nós buscar. Quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais nós nos abaixamos, mais Cristo cresce em nós e nós seremos exaltados por Cristo. Acontece que o ser humano hoje, muitas vezes ele deseja ser exaltado pelos homens. Mas, irmãos, se nós formos exaltados pelos homens, na vida eterna nós não seremos exaltados por Deus. Então, que no nosso coração possa hoje residir este desejo de desejar o desprezo dos homens. Desejar sinceramente, com a verdade do nosso coração, não querer aquilo que é deste mundo, aquilo que é dessa terra, porque é tudo passageiro, mas desejar ardentemente aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu. Que o Espírito Santo nos dê neste sábado esta graça, pela intercessão da Virgem Maria, que nós possamos rogar a ela que interceda por nós e nos ajude. A exemplo de Maria Santíssima, que em tudo serviu, foi serva, se fez serva, que também nós possamos, a exemplo da Virgem Maria, hoje nos colocar assim. Eis aqui, Senhor, a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Ótimo sábado para você, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.